O Peru Cláudio Rezende tem a informação, tem o destaque do Galo, com os bastidores ainda agitados. Fala aí, Rezende. Ainda sem Barba Domingues, Galo chega daqui a pouco aqui em Cusco. Treina à tarde para adaptação à altitude. Amanhã é de novo time alternativo na Sula. Tem informação de Bernard. Existe alguma negociação para que Hulk vire reforço do Palmeiras? Como que tá a situação para o Brax? Ô Cláudio Rezende, o Galo não levou nem o Barba Domingues. O foco é total no clássico do fim de semana. E a história do Hulk tem algum novo capítulo? Vai, fica, é Fluminense, é Palmeiras. O que tá pegando, hein, Cláudio? Direto pra Cusco. O Galo com um time alternativo, é verdade, com vários titulares, treinando na cidade do Galo, em Belo Horizonte. Agora pela manhã, o Barba Domingues comandou um treino na cidade do Galo, inclusive com a presença do Hulk. O Hulk treinou hoje novamente. Hoje ele fez um trabalho com esses jogadores que estão, né, em Belo Horizonte, se preparando para o jogo contra o Cruzeiro, o clássico do fim de semana. E aqui, os membros da comissão técnica do Barba, o Lucas Gonçalves veio aqui também, né? Já dirigiu o Galo algumas vezes, era comissão técnica permanente, vai comandar o treino de hoje. Mas o Barba vem pro jogo. Ele e o Paulo Brax vão vir hoje à noite, vão chegar durante a madrugada aqui, de hoje para amanhã, para esse duelo contra o Cienciano. É Galo e Cienciano. Eu estive agora há pouco no estádio, ali nos arredores do estádio. Eles estão vendendo ingressos para esse jogo. Há uma expectativa boa de público aqui. Se o Galo não vem com o time completo, o Cienciano coloca muita expectativa na Copa Sul-Americana. Até porque aqui eles se orgulham muito, Thiago. Porque o Cienciano é o único time do Peru que conquistou a Copa Sul-Americana, um título internacional em toda a história aqui no futebol peruano. Eles conquistaram a Sul-Americana quando o Galo foi campeão da Libertadores lá em 2013. Então eles levam muito a sério e vão com o que tem de melhor amanhã nesse duelo. Inclusive a presença do público amanhã será importante aqui no estádio Inca Garcilaso de la Vega. E a Itatiaia, Thiago, com total exclusividade. A imprensa brasileira, só a Itatiaia aqui. Inclusive, chegamos antes do Galo em Cusco, Thiago Reis. Se pro time já tá difícil, né? Imagina pro torcedor dividir essa tensão. Agiu certo o Atlético em segurar a maior parte do time aqui, o Barba também, porque no fim de semana tem o clássico contra o Cruzeiro. Sem dúvida, né, Thiago? O objetivo total e absoluto tem que ser se distanciar da zona de rebaixamento. O Atlético não está no Z4 por causa de uma vitória a mais que ele tem em relação a Internacional e Santos. Então tem que ter todo o objetivo, até porque a tabela é complicada, cara. O Atlético, depois de encarar o Cruzeiro, ele tem outro jogo de Copa Sul-Americana no meio da semana e no domingo, dia 10, ele joga contra o Botafogo na Arena, que é um time muito forte também. O Campeonato Brasileiro é muito cruel. Então o objetivo total e absoluto é voltar a pontuar no Brasileirão, distanciar da zona de rebaixamento, para aí sim voltar a pensar em Copas. Então acho que está corretíssimo o Atlético priorizar o clássico de sábado, deixar os titulares em Belo Horizonte treinando para o time entrar descansado no Mineirão. Já vamos falar do Hulk, hein? Tem informação de momento, o que tá pegando com o super-herói atleticano? É o Fluminense, é o Palmeiras, quem é que tá querendo? Existiu alguma conversa entre Hulk e Palmeiras nos últimos dias? Antes de responder, vale a lembrança de que o atacante, hoje com 39 anos de idade, é torcedor declarado do Palmeiras e quando decidiu voltar da China para o Brasil, ele chegou a negociar com o Verdão. Na oportunidade, o João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base, foi quem intermediou o acordo, que só não aconteceu porque o Abel Ferreira, na última hora, vetou a contratação do atleta. Pois bem, posso assegurar para vocês que desde que decidiu deixar o Atlético, Hulk foi sugerido para dirigentes palmeirenses, mas a avaliação interna é de que o Hulk poderia atrapalhar o vestiário alviverde. O Abel detesta qualquer jogador que possa complicar a relação bem amistosa que existe entre comissão técnica e elenco no Palmeiras. O fato de ter 39 anos de idade e uma condição física distante da ideal também pesa de maneira contrária. Mas, Nicola, cheguei a ler que foi publicado que o Atlético pediu 5 milhões de dólares além do Jefité e do Luigi. Respeito à apuração de todos, mas antes de gravar esse vídeo conversei com um dirigente atleticano e ele garantiu que nunca houve conversa com o Palmeiras pelo Hulk e que uma pedida dessas também está completamente fora da realidade, levando em consideração que o Hulk tem contrato somente até dezembro
e com 39 anos de idade, certamente o Atlético não pode exigir tanto uma compensação. Hoje, inclusive, a discussão entre Hulk, Atlético e Fluminense é para uma transferência gratuita. O Hulk chegaria a um acordo amigável com o Atlético, existe uma pendência do Galo para com o jogador. Imaginar que o Palmeiras precisasse desembolsar 5 milhões de dólares, além de ceder um lateral esquerdo, o GFT, e um atacante, o Luiz, está completamente fora da realidade. Só para arrematar de vez, registrar que o Hulk ganha 2,5 milhões de reais por mês no Atlético. O Fluminense topa bancar os mesmos vencimentos. Já o Galo terá uma economia, se a rescisão de contrato acontecer, de 21,5 milhões de reais até o fim da temporada. Por sua vez, o Fluminense vai gastar 6,6 milhões de reais até 20 de julho sem poder utilizar. O período de inscrições no futebol nacional só reabre no finalzinho do mês de julho. E o Fluminense precisa contar com o Hulk por agora para que o Hulk não complete o 13º jogo no Campeonato Nacional, o que o impediria de atuar por um rival no futebol brasileiro. Que esse destino seja resolvido o mais breve possível para que ele possa também se despedir do Atlético, se despedir do torcedor atleticano, né? Para que ele possa seguir o caminho dele, o clube também seguir o seu percurso. Essa situação aí de ele não poder jogar o Campeonato Brasileiro é ruim para as duas partes, né? Porque o Atlético fica tendo um jogador que é caro sem poder utilizá-lo na principal competição, o Hulk também fica sem atuar. Então, quanto antes a situação for definida, é melhor para todo mundo. Os ciclos, eles se encerram, né? O que a gente pode discutir aqui é se é ou não a melhor forma de sair, se era ou não o melhor momento, mas são coisas que acontecem no futebol, essas rupturas, mas até para as coisas no Atlético ficarem mais tranquilas, né? Para que o extracampo fique menos turbulento e para que dentro do campo o rendimento melhore, todas essas questões sendo resolvidas, acho que vai fazer bem para todo mundo. Da situação dele, conversei nos últimos dias, tá? Com gente ligada ao atleta, conversei também com gente ligada ao clube, né, para sempre tentar trazer todos os lados de uma história. Uma história no futebol sempre tem no mínimo 2 lados, isso quando não tem 3, tem 4, mas enfim, desta vez eu consegui apurar com 2 lados na história a respeito da situação do Bernard, tá? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, o vídeo está sendo gravado no dia 28 de abril, terça-feira, tá? E até o presente momento, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, pessoas ligadas à carreira do Bernard me garantiram que até o momento nenhuma proposta ao atleta chegou ao Clube Atlético Mineiro. Então nenhuma proposta oficial na mesa aqui, ó. Tá aqui, Galo, ó, proposta de X milhões de reais. Bernard, tá aqui, ó, salário X, tantos anos de contrato, é pegar ou largar. O que você tem? Não chegou essa proposta ainda. O Galo não tem isso, o Bernard não tem isso nas mãos, tá? Então a primeira notícia é essa, tem proposta nesse momento? Não tem proposta nesse momento. No meio do ano a janela abre e aí vai ter as possibilidades, tá? O que eu sei de interno no clube, tá? Então a parte do atleta tá apurada, não tem absolutamente nada, não chegou absolutamente nada. E da parte do atleta me garantiram que o Bernard não tem a intenção de sair. Ele tá na dele. O Bernard tá na dele, tá? Ele não tá nem assim, nossa, eu tenho que sair, é isso e aquilo... Não vejo a hora de poder sair, não aguento mais ficar aqui e tal, minha situação aqui não tá boa. Não tem nada disso. O Bernard tá na dele. A pessoa me falou, ó, não tem nenhuma intenção de sair, só se for bom pro clube e bom, obviamente, para o Bernard. Isso, obviamente, né, gente? Agora, no clube, eu tenho alguns bastidores aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. O Barba, Eduardo Domingues, gosta muito do Bernard. E nós pegamos uma imagem exclusiva no nosso projeto do Hoje Tem Galo e já convido vocês para poder fazer aqui, estar conosco na audiência das nossas transmissões de partidas, tá? Tá muito legal o projeto, tá muito top e já fica aí o convite. Na nossa penúltima transmissão, Galo e Ceará, o nosso amigo Eduardo Guerra, que estava fazendo a parte de reportagem, ou seja, estava lá na arena, na zona mista, pegando, né, as imagens dos jogadores após a partida, ele flagrou, no caso, o Barba dando um abraço de pai para filho no Bernard ao final da partida, passando total apoio para ele. Cabe a gente lembrar aqui que o Bernard saiu vaiado naquele jogo. Eu tô voltando um pouquinho, tá, gente? Eu tô tirando o Flamengo e tô indo lá no Ceará para trazer essa situação aqui. E o que eu sei internamente é que o Bernard é muito querido dentro do elenco. O Bernard é muito querido dentro do elenco. O Bernard não tem rincha, o Bernard não tem problema extracampo
interno com o grupo ou com parte do grupo com nenhum jogador do Galo. O Bernard é querido e amado por todos os atletas. Então falei de Barba, falei de elenco e agora eu quero falar da diretoria. A diretoria, né, o órgão gestor ou os membros executivos ou os diretores do clube também gostam muito do Bernard. O Bernard é muito bem quisto. O Bernard internamente ele é um exemplo de atleta. Ele é um dos primeiros a chegar para treinar, ele nunca chegou atrasado, nunca faltou treino e é um dos últimos a sair e não reclama para absolutamente nada. Tem que viajar para tal lugar, o Bernard vai com cara boa. Tem que treinar amanhã na parte da manhã, o Bernard vai treinar com cara boa. Ah, o treino mudou de última hora, vamos fazer um planejamento diferente, o Bernard tá com cara boa. O Bernard nunca é aquele cara que faz as coisas com cara ruim, ou sem estar na vontade, sem estar no âmbito de fazer. O Bernard sempre é um cara muito profissional no dia a dia. E, gente, agora só um parênteses, Lucas, detesto o futebol no momento do Bernard. Vocês, quem acompanha aqui o canal, quem é inscrito assíduo, sabe o tanto que eu fico chateado quando eu vejo o Bernard titular. Mas uma coisa é a minha opinião, outra coisa é eu vindo aqui para informar vocês. Eu, vendo o jogo, eu tô ali opinando. Não quero o Bernard no time, para mim o Bernard poderia sair o quanto antes. Mas aqui eu estou passando a apuração para vocês. Então, trazendo aqui a parte do jogador. Não tem absolutamente nada. E o Bernard não tem a intenção, desejo assim, nossa, eu quero muito sair do Galo. Não tem isso. Trazendo a parte do clube, o Barba gosta muito dele, os jogadores gostam muito dele e a diretoria gosta muito dele, porque no dia a dia ele é muito profissional. Então, gente, para tirar o Bernard do Galo, primeiro, tem que chegar a proposta, que não tem ainda. Segundo, a proposta chegando tem que ser algo muito bom para o Bernard e muito bom para o clube. Tem que ser coisa boa para os dois lados. E neste momento, o panorama não é de saída. Neste momento. Pode ser que daqui uma semana, 2, 3, daqui um mês, chegue alguma coisa. Mas neste momento, o panorama não é. E eu tô falando isso aqui depois do Bernard mandar a torcida calar a boca, depois do Bernard sair vaiado, depois do Bernard ser titular contra o Flamengo, não pegar na bola, não jogar absolutamente nada também contra o Ceará. Tô falando isso tudo aqui com vocês depois disso tudo. Então o panorama poderia ser totalmente ao contrário. Eu vim aqui falar com vocês que a diretoria sonha com a saída dele, que o Bernard sonha em sair do clube, mas não, por incrível que pareça. É tudo isso aqui que eu passei para vocês de apuração. Então, vamos aguardar. Vai chegar a proposta? Beleza. Chegou? Não. Vai chegar? Não sabemos. Se chegar, é fácil? Não. Por quê? Porque tem toda essa história aqui por trás. Então, vamos aguardar. Quando chegar a proposta, a gente vai saber melhor sobre esse assunto. E como que está a situação do Paulo Brax? Não caiu, obviamente, senão não estaria fazendo esse vídeo com esse título, com essa, né, situação aqui. Mas, o que já foi, outrora, uma relação muito forte e boa, hoje, pela informação que eu tenho, já não está sendo mais. A informação que eu tenho é que o Paulo Brax e o Rafael Menin já não estão com aquela relação que tiveram outrora, tá? Então, assim, não duvido, de no domingo, se acontecer uma tristeza no Mineirão, obviamente o Galo perdeu o jogo, é o que eu estou falando aqui, se isso acontecer, não duvido da queda do Paulo Brax, tá? Não estou gorando ninguém, muito pelo contrário, eu quero muito que o Galo vença o Cruzeiro, tá? Mas eu estou passando para vocês uma situação que, em outro momento, a relação era muito forte, muito boa, hoje a relação já não está tão boa assim, tá? E clube de futebol a gente sabe, quando as coisas não começam a caminhar bem, alguém sempre paga o pato. Neste momento eu não acho que vai ser o Barba. Então alguém precisa pagar o pato. Será que vai ser o Paulo Brax? Não sei. A informação ainda não vai cair nesses dias, né, que antecede ao clássico. Ficou muita expectativa muito grande. Trouxe para vocês com exclusividade no nosso pré-jogo contra o Flamengo, que a relação dele já não era muito boa com o Rafael. E hoje eu estou voltando aqui para confirmar e para atualizar a situação que de fato não caiu, como foi veiculado aí, que poderia cair e tal, mas não caiu, mas a relação já não está tão boa. E, repito, quanto o Cruzeiro, se a vitória não chegar, eu não duvido nada, na segunda-feira a gente está falando sobre uma possível queda do Paulo Brax, mas vamos aguardar, né? Tomara que o Galo vença o Cruzeiro e que a gente pegue uma sequência boa aí, né? E é sinal que a coisa está evoluindo, está indo bem, beleza? Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal, já agradeço de cara aqui todo mundo que acompanhou o vídeo até o final, você que curtiu o vídeo já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado e também deixa aí a sua opinião em relação a Paulo Brax, Bernard e Hulk, e a partir daqui, né,
o Galo vai ter amanhã. Então, deixa aí sua opinião. Tamo junto. Você que está chegando agora e não conhece o canal e não se inscreveu, seja muito bem-vindo, tá? Aqui nós só trazemos notícias do Galo todos os dias para você. Então fica o meu convite para você estar se inscrevendo no canal. Deixa o seu like, é muito importante para a gente, tá? O crescimento do canal conta com você. E compartilha aí com quem puder, com os amigos, o canal, com quem curte o Galo, para aumentar a massa aqui no canal, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês, tá bom? Até porque a participação de vocês é importante. Sempre vou estar falando isso aqui para vocês, que a participação de vocês ajuda demais o crescimento do canal. Tamo junto. É isso. Vou ficando por aqui. Surgiu notícia, a gente volta e coloca aqui para vocês, tá? Até então, Hulk, nada ainda. Exato nesse momento, não tem nada por Hulk ainda, né? E é isso aí. Forte abraço. Valeu, massa. Tamo junto.